Então, vamos lá. Pés e mãos. Também áreas, né, que geram bastante dúvida e que tem queixas bem frequentes no dia a dia. Será que eu consigo lá? Vamos fazer em forma de caso para nós pensarmos juntos e poder formar um raciocínio diagnóstico, tá? Então, o caso 1. Um adolescente de 13 anos, ele vai apresentar aqui na região plantar essa lesão com maceração, tem lesões puntiformes aqui deprimidas nas plantas, principalmente na região anterior, e ele refere também odor desagradável nos pés. Vamos lá, olhando aqui. Quem quiser levantar para a gente, só para ter uma ideia, não vamos nem contar, mas é aqui para a gente ter uma ideia, né? Então, micose, será que isso é uma micose? Tinea pedis? Será que é uma infecção bacteriana? Uma dermatose plantar juvenil? O que vocês acham? Tem até efeito sonoro, gostei. Então tá. Então veja ali, ó. A maioria colocou que era uma dermatose plantar juvenil. Vamos ver. Pensando nesses diagnósticos diferenciais, foram pedidos alguns exames. Micológico direto e cultura para fungo, bacterioscopia e cultura para germes comuns. Que será que veio positivo? Então, micológico ou bacterioscopia? Então tá bom. Será? Bacterioscopia. Então veja, né? A gente pensa em tínia, pensa em dermatose plantar juvenil, a gente vai ver aqui para frente por que não é, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico, mas isso é uma ceratólise punctata, algo bem comum, né? Que, enfim, a hora que chega ali a adolescência, né? Os tênis ficam com odor enfim, é uma queixa bem frequente. Então, isso é uma infecção superficial causada por um organismo gram-positivo, né, que era o Corynebacterium antigamente, hoje ele é melhor classificado como um dermatofilus. E ele produz enzimas proteolíticas que digerem a queratina, né? Então, quando tem essa lesão ali que nós vimos, uma placa, lesão puntiforme, odor desagradável, pensar em ceratólise punctata. O tratamento deve ser feito com antibiótico tópico, eritromicina, clindamicina, mupirocina. Aí de volta, né? Não é que a gente nunca vai usar a neomicina, coitada da neomicina, mas se pudermos evitar, se a gente tiver a chance de usar outros antibióticos não tem aquele risco sensibilizante, é melhor, né? Em torno de 2 vezes por semana. Desculpe, 2 vezes ao dia por 3 semanas, tá? Aqui para a gente ver, né? Então, aqui acho que até fica melhor para vocês verem essa área macerada que acaba tendo, essas lesões puntiformes aqui da ceratólise e aqui as lesões de tinea pedis. Então, a tinea, ela costuma acontecer mais na região de intertrigo, mais entre os dedos, e faz essa maceração aqui nessa região, faz essa descamação também que pode acontecer, né? Essa localização ela não é tão comum. E, na verdade, realmente a maioria de vocês colocou dermatose plantar porque é um diagnóstico diferencial realmente bem importante de pensar. Por que não é uma dermatose plantar juvenil nesse caso? Né? Por causa da lesão base mesmo. Então, agora aqui a gente consegue ver. A localização é bem essa, está bem correta, quer dizer, é a região anterior, né? Mas a dermatose, ela vai acontecer porque faz uma sudorese na hora que tira os sapatos, existe uma perda dessa umidade e aí secundariamente acaba acontecendo um ressecamento. Então acaba não fazendo essa forma de placa com essas depressões, ela faz uma descamação,
né? E aí, veja, essa descamação é principalmente nessa região anterior de planta. É uma situação que modificou um pouco a idade, né, das crianças que tinham a dermatose plantar, porque antigamente a criança abaixo de, sei lá, 8 anos não usava tênis, né? Só ficava na rua, de pé, descalço. Então, não se via isso aqui frequente na criança de baixa idade. Hoje, não. Hoje, isso é uma situação que não é exclusiva do pré-adolescente, do adolescente, do escolar. Tá? Ficou claro essa diferenciação? Tá? Então, aí vai a importância de nós olharmos aqui a característica realmente da lesão. Né? Porque a localização, sem dúvida, que faz nós pensarmos aí em diagnósticos diferenciais diversos, mas olhando agora as duas fica mais claro. Aqui também, ó. Né? Então, região anterior, descamação, exatamente pela perda da umidade que acontece. Caso 2. Também uma situação, né, que acontece com frequência. Uma menina de 9 anos que reclama que ela sua demais, nas mãos e nos pés. E essa sudorese ela é tão intensa, né, e tem crianças que chegam a pingar. Né? E isso interfere demais. Nesse caso, as extremidades ficavam frias, em dias de prova, porque aí tem a questão emocional, ela ficava ansiosa, né? Ela tinha que usar lenço nas mãos para não borrar a folha, porque senão aquilo pingava. Né? E aí, pensando na intensidade, na idade da criança, qual seria a sua primeira opção de tratamento? Primeira opção, a grande maioria acabou colocando, né? Aplicação de adstringentes tópicos, né? Então, não tratar, algumas pessoas colocaram, veja, se nós pensarmos no desconforto que essa criança está sentindo, a gente tem que tentar dar para ela algum tipo de socorro, vamos colocar dessa maneira, né? Então, é uma criança que tá dificultando, inclusive na escola, o convívio, as provas. Então, é importante que nós façamos alguma coisa, né? Então, a primeira opção seria a aplicação dos adstringentes, né? Então, essa é uma situação de hiperidrose que também hoje, né, é algo que acontece no consultório. Ela é uma hiperreatividade das glândulas écrinas, pode ser generalizada, pode ser localizada, causa grande desconforto e deve ser tratada pelo desconforto que ela causa, né? Então, o que dá para ser usado são soluções de cloridrato de alumínio a 20%, aplicados à noite. O glutanaldeído e o formaldeído também tem um efeito secativo. A espuma de alumínio a 20% também, ela pode ser, isso nós mandamos manipular. E hoje existe um creme, não sei se algum de vocês já teve experiência, que chama MIP, o E de and, né, de americano, dry. MEP dry. Depois M é solto. EP dry. É um creme, tá? Com cloridrato de alumínio, com alumínio, e ele pode ser passado nas mãos e nos pés. Se alguém tiver dúvida, depois eu escrevo direitinho, tá? Nas mãos e nos pés, isso você compra hoje na farmácia, né? Algo que não tinha. E pode ser passado 2 vezes ao dia e ele acaba fazendo, né, esse efeito secativo, né? O alumínio ele tem essa característica, ele vai fazendo até uma certa atrofia ali dos ductos das glândulas écrinas, então ele ajuda a controlar a sudorese, né? Nós dá para mandar manipular também em farmácias de manipulação as espumas ou até as soluções, né, que ajudam e auxiliam no tratamento. A simpatectomia ou a aplicação de toxina botulínica, que nós até temos lá, tem no serviço de neurologia pediátrica,
tem uma médica que faz, né, e daí faz a aplicação de toxina, elas devem ser pensadas principalmente naqueles casos em que não há resposta ao tratamento clínico, né, nos casos mais graves e em crianças maiores, né. Lembrar que a simpatectomia ela não é isenta de efeitos colaterais, vamos colocar dessa maneira, né. Muitas vezes você faz numa localização e acaba ocorrendo a hiperidrose em outra localização, às vezes até inusitada. Então é algo que tem que ser pensado realmente em casos mais graves e isolados. Caso 3. Então, um menino de 6 anos que apresenta surtos de vesículas muito pruriginosas nas laterais dos pés, das mãos e que se rompem deixando uma descamação em colarete. Que tal? Qual o seu diagnóstico e que exame você pediria? Tinea pedis, micológica direta e cultura, dermatite de contato e pediria um teste de contato, ou desidrose, micológica e bacterioscopia para afastar outros diagnósticos. Vamos lá. Então, vejam lá, só mais algumas lesões, né? Aqui em mãos, então ela faz essas vesículas, isso é importante, vesículas em palmas, na lateral dos dedos, na região de lateral dos pés, né? E isso, qual o diagnóstico e o exame que você pediria, né? Então, isso é uma desidrose, eczema desidrótico. A dermatite de contato é sim um diagnóstico diferencial bem importante. Eu vi que algumas pessoas colocaram, principalmente pelo prurido, né? E pela própria, enfim, localização, às vezes faz pela borracha, esses sapatos hoje, né? Que não são de couro e tem muito produto sintético, então acaba fazendo, tá? E pediu micológica e bacterioscopia para afastar outros diagnósticos. Tá? Então, ela é uma dermatose inflamatória, de etiologia desconhecida, é crônica, é recidivante, e ela vai ocorrer mais na região dos pés, lateral e das mãos, né? Ela faz essa descamação, vamos dizer, o que é característico dela é essa descamação em colarete, né? Que é arredondada, então, ao romper aqui a vesícula, fica aquele processo descamativo arredondado. E o que pode acontecer é infecção secundária, né? Ela pode estar relacionada à hiperidrose, isso é uma coisa importante que nós vemos. Então, é a criança que tem a hiperidrose e aí acaba fazendo surtos de desidrose associado. E o diagnóstico principal é com tinea pedis e com dermatite de contato, realmente, né? O tratamento faz-se com corticoides de alta potência no início dos sintomas, se tiver prurido, uma vez ao dia, por 5 a 10 dias. Aí, na verdade, vale a pena orientar o paciente que ele vai controlar, né, o dia de uso desse corticoide. Aqui, a gente, claro que corticoide na pele sempre nós devemos nos preocupar, mas aqui, sem dúvida, que é uma localização onde a pele é mais espessa, né? Então, o risco de fazermos um efeito colateral aí pelo uso do corticoide, ele é menor, tá? Associado ou não ao uso de antihistamínico oral e depois uma hidratação com ureia a 10 a 20%, né? Aqui vou fazer um adendo só bem prático, tá? Já que a gente está falando aqui, que a gente falou tanto da ureia. A ureia, ela é usada nessas diferentes concentrações, né? Habitualmente, a ureia com poder de hidratação maior, ela tem que ser mais do que 5%, né? Existe o ureadin 3, né? Que acho que é o mais comum aí, que é a ureia 3%. Mas, particularmente, eu não vejo muita vantagem da gente usá-lo, né? É preferível usar a ureia a 5% ou a 10% com efeito hidratante, um efeito de emoliente, de umectante, né? Agora, acima de 10%, ela passa a ter um efeito queratolítico também. Então, às vezes na região de calcanhar, ou região de joelho, cotovelo, que a pele é mais espessa, que tem aquele líquen friccional, que é quando faz aquelas pápulas, porque a criança, ou mesmo nós, ficamos constantemente ali apoiado, né, no joelho, no cotovelo. A ureia, numa concentração maior, ela pode ser usada 10, 15, 20% com essa função queratolítica.
Tá? Outra coisa que é bem comum e que dá para usar a ureia como queratolítico são as ceratoses pilares. Né? Ceratose pilar é uma coisa super comum, é a característica de genodermatose mais frequente que a gente tem. Possivelmente, se a gente fosse ver aqui, nossa, muita gente teria ceratose pilar, que são aquelas pápulas, né? Pode fazer na face, na região de membro superior. Tem algumas pessoas e crianças que têm, inclusive, em região de coxa e tal, e daí a ureia é um bom uso também. Daí tem que ser numa concentração maior para a função queratolítica dela. Eu coloquei o meu e-mail ali, depois eu vou, ao final, passar algumas outras informações também bem importantes para vocês relacionadas a dermato. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, a gente faz o intervalo e já voltamos.